Vasco e outros clubes ficam de olho nas decisões do STJD. A CBF ainda não respondeu à Globo sobre uma mudança ou não do jogo contra a equipe Ituano, ao mesmo montante aí que já está sendo vendido ingressos para o jogo. Vamos falar também sobre especulações. Olha, apesar da gente ter trago o Brax falando ontem, falando que o foco é no jogo, hoje duas especulações saíram e a gente vai falar porque muita gente já me perguntou hoje e a gente vai trazer essas informações e também a decisão do Ituano aí sobre o Vinícius. Vai jogar, não vai jogar? Quem acompanha a live ontem soube, mas a gente vai trazer mais informações aqui para vocês. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, uns abraços para vocês que estão junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Aquele abraço para quem tá sempre junto com a gente aí, ajudando, dando uma moral, deixando o like, deixando os comentários, muito obrigado também. Eu quero sua opinião aqui embaixo, né? Eu quero saber qual o sentimento do torcedor vascaíno para essa semana, né? Tão confiante, não tão com medo? Eu quero sua opinião aqui embaixo nos comentários pra gente bater um papo. E para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de informação, opinião, análise, tudo que envolve o Vasco tá aqui todos os dias. E é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. Se gostar do nosso canal, dá uma moral, se inscreve e se torna aí um inscrito do Comenta Léo Vascaíno e quem sabe até membro do nosso canal. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, mas primeiro uma informação que vem lá de Itu. A gente falou que o Vinícius Paiva, Vinícius inclusive é o destaque da equipe do Ituano. Desde que o Vinícius chegou ao Ituano, o Ituano vai muito bem, né? Mas o Ituano teria que pagar 1 milhão ao Vasco se quisesse ter o Vinícius dentro de campo. E o Ituano sinalizou aí que não deve fazer essa compensação financeira ao Vasco. E com isso o Vinícius deve ficar de fora do jogo Vasco-Ituano, Ituano e Vasco lá em Itu. E deve ter aí a substituição do Léo Ceará, que deve ser adiantado aí para a posição do Vinícius na equipe do Ituano. Então, sanada essa situação aí, muita gente perguntou, Vinícius não deve ir para o jogo, Ituano aí sinalizou que não deve pagar 1 milhão de reais. Sobre a situação envolvendo a Globo, a CBF não se manifestou, inclusive já começou a venda de ingressos, né? Venda de ingressos já começaram e o horário de 6h30 para o jogo no domingo. Então, vamos ver, será que a CBF vai fazer essa mudança mesmo com a venda de ingressos? É um pouco pouco provável, né? Mas enfim, a gente vai ver. A CBF não se manifestou. Eu também olhei o site da CBF antes de entrar aqui, se tinha alguma mudança, alguma alteração. Só tiveram mudanças em jogos do Grêmio, do próprio Náutico, de outros, né, que vão jogar, que não tem mais pretensões no campeonato, mas o jogo do Vasco permanece 6h30 e a venda de ingressos também já começou. Para quem queria comprar, antes o Ituano tinha ali disponibilizado a venda primeiro para quem ia comprar pessoalmente, mas o Vasco conversou com a diretoria do Ituano e agora você que vai sair aí do Rio ou de qualquer outra localidade poderá comprar esse ingresso aí pelo site Ticket. Então, a galera que for comprar ingressos para o jogo do Vasco e Ituano. Olha, vamos falar de especulação, porque hoje eu acordei com algumas especulações. Primeira especulação, que quem está nas outras redes sociais da gente também acompanhou o que eu falei, sobre o Wellington Rato. Jogador que tem 15 gols pela equipe do Atlético Goianiense, o jogador que vem se destacando, é um dos grandes destaques do Atlético Goianiense. Faz tentou ele no ano passado, se eu não me engano, não conseguiu contratar o jogador por causa dos valores. O jogador vem sendo os destaques aí do Campeonato Brasileiro pela equipe do Atlético Goianiense. Segundo Jorge Nicola, que trouxe essa informação, eu sei que vocês vão chiar, eu sei já que vocês vão botar aí no comentário, mas enfim, o Vasco teria tido a indicação de Jorginho para esse jogo. Óbvio que eu não vou aqui ficar discutindo fonte, nem dizendo aí se o que a pessoa falou foi verdade ou não foi, porque não é da minha postura, né, tá fazendo isso. A gente fala o que a gente sabe. Sobre o Vasco, nem perguntem, né? É o que foi deixado claro ontem com o Paulo Brax. Foco no jogo. Ah, Léo, especula. Nem toque nesse assunto lá no Vasco. Ninguém quer saber dessa situação. Então não temos resposta do Vasco sobre isso. O Vasco nem vai cogitar falar. O Vasco hoje está focado no jogo contra a equipe do Ituano. E
Uma coisa que me chamou a atenção é a indicação do Jorginho, né? O Jorginho nem sabe se vai ficar no ano que vem e indicar um jogador, mas enfim, né? O Jorginho Cola falou, alguém deve ter passado essa informação para que ele traga pra gente. Mas o Vasco, como eu falei, não informa nada. Outro nome que saiu nas redes sociais é do zagueiro Lucas Gazal, que é um cara que se destacou pelo Campeonato Goiano, pela Aparecidense, foi contratado pela equipe do Atlético Goianiense, tomou a vaga de titular, inclusive fez gol outro dia aí de cabeça, vem sendo um dos grandes destaques também nessa reta final do Atlético Goianiense. Mas este jogador também não tem nenhuma informação oficial do Vasco que esteja contratando ou não. Segundo as informações que saíram hoje, esses jogadores estariam sendo observados pelo Vasco. Mas é como eu falei, o Vasco não vai falar de ninguém durante esta semana. Ninguém. Vai aparecer especulação? Vai. A gente vai vir aqui para repetir, porque muita gente não vai assistir, muita gente não assiste um vídeo, assiste o outro e não vai saber. Mas o Vasco não vai falar de ninguém neste momento. O Vasco hoje tem foco total. E quem viu o Brax falando ontem, a gente trouxe na nossa live, é obsessão pelo acesso. Não tem hoje outra palavra. É Vasco, Ituano e nada mais. Interessa. Olha, vamos falar sobre o julgamento da STJD, porque é um julgamento que muita gente está falando aí. Primeira coisa que eu deixo claro para os torcedores do Vasco. Vi muita gente falando, eu não gostaria, não é... Tapetão, ele se caracteriza quando um clube vai lá buscar essa forma de ganhar os pontos. O Vasco em momento algum fez denúncia, o Vasco em momento algum colocou no STJD, o Vasco em momento algum denunciou o esporte. A única coisa que o Vasco fez foi o seguinte, documentou tudo o que aconteceu, todas as imagens, documentou imagens do vestiário, tudo que tinha para provar que não foi o Vasco, porque o Vasco corria risco de perder pontos também, se a interpretação fosse outra. Mas o Vasco, em momento algum, fez essa denúncia. A denúncia foi feita pela CBF e pelo STJD. Se o Sport perde os pontos nessa quinta-feira, o único culpado é o Sport e seus torcedores. Os torcedores porque invadiram, o Sport porque em diversos momentos quis transferir a culpa para o Vasco e não assumiu a culpa da sua segurança. Teve gente agredida, teve pedra jogada no campo, então é essa a situação. Outros clubes também estão de olho, como o Bahia. Por quê? Para o Bahia, se o Vasco ganha um ponto, os pontos, o Sport se enterra praticamente. E aí a briga do Bahia passa a ser com o Ituano. Um empate deixa o Bahia classificado. Então, para o Bahia é mais uma equipe que está de olho nessa situação. Porque se o Sport perde os pontos, o Bahia praticamente, sabe, o Sport teria que fazer tirar 7 gols de saldo. O Ituano teria que tirar um pouco mais, mas já o empate entre Vasco e Ituano não interferia no Bahia. Então, cara, muita gente mexendo. O próprio Ituano que tá de olho nessa situação, porque sabe que se o Vasco entra, o Vasco estaria aí numa situação de estar à frente. O Ituano não poderia mais nesse confronto direto subir. E o próprio Sport. Então são times que estão de olho, departamentos jurídicos que estão de olho. Mas eu digo uma coisa a vocês, de todo o coração. Eu hoje, se fosse o Vasco entrando na justiça, eu estaria aqui repudiando. Mas não foi o Vasco que entrou. A CBF foi a primeira a pedir essas punições. O STJD foi lá e fez a denúncia como procurador e relatou. Cara, infelizmente, tem que seguir o regulamento. Se fosse o Vasco, ia acontecer a mesma coisa. Infelizmente, a gente ia perder os pontos. E como é o Vitória, o Sport tem essa situação. E agora, o STJD que vai definir. Vai dar os pontos ou não vai? Lembrando que se o Vasco ganha os pontos, o Vasco está classificado para a Série A. Então é isso, tamo junto. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.